Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui na Focalize para a nossa continuidade do ciclo de palestras de 2014. Semana passada tivemos uma palestra aqui sobre Previdência Privada e hoje, dentro da nossa programação, vamos falar de como e onde investir. Esse material, essa palestra, ela foi carinhosamente elaborada pela equipe de economistas da XP, onde iremos tratar basicamente de aspectos macroeconômicos, né, qual a visão da corretora em relação aos principais drives de 2014 e, sob o ponto de vista de investimentos, o que isso tem influência e onde devemos prestar atenção e onde devemos encontrar as oportunidades. Então, nós vamos dividir então essa apresentação basicamente em duas partes. Eu farei uma primeira parte traçando justamente essa visão mais macro, e depois o Júlio vai falar de alocação, ele vai falar mais de prática, né? Então nós vamos encontrar ativos e vamos encontrar aonde estão as oportunidades de 2014 e qual a nossa visão justamente para esses produtos. Eu gostaria, antes de iniciar efetivamente, de saudar aí individualmente o pessoal que já deu ok, o Sérgio, o Emerson, o Inácio, o Quingulho, o Bruno Souza, e temos vários participantes aí que não se manifestaram. O chat está à disposição de vocês justamente para perguntas, comentários, enfim, do tema que iremos discorrer hoje à noite. Então sintam-se muito à vontade para tecer comentários. Pessoal, estamos gravando essa palestra, então se alguém tiver que se ausentar ou chegou atrasado, depois deixaremos à disposição aqui na nossa biblioteca. Nós temos um link aqui no site, um link de chats, que todos os eventos que ocorrem aqui na Focalize ficam à disposição de vocês para visualizar ou rever ou assistir quem não teve oportunidade. Da mesma forma, todas as palestras que proferimos aqui estão disponíveis lá no Aprenda Mais. Mas, fechado aqui as saudações, vamos ao que interessa. Vamos iniciar o nosso tema de como e onde investir, entendendo o cenário atual e as perspectivas de investimentos. Boa parte de vocês já conhece a XP, mas sempre é interessante uma breve apresentação. Hoje são mais de 100 mil clientes, estamos com, já nem é mais 10, já é próximo de 12 bilhões em custódia, mais de 450 escritórios em 180 cidades, é a maior corretora de varejo do Brasil e o maior shopping center da América Latina. A XP Educação, que é quem elabora todo esse material didático aqui que nos oportuniza esse bate-papo com vocês, com 500 mil alunos formados, em média 6 mil alunos por mês, e oferecendo o Brasil afora 500 cursos mês, mais diversos escritórios, inclusive aqui na Focalize também temos a nossa grade de cursos aí que alguns de vocês já conhecem, inclusive já participaram. Dentro da disponibilização de produtos do Shopping Center, na XP vocês encontram ações, fundos, renda fixa, imóveis, através de fundos imobiliários, previdência, seguros, e dá para operar no mercado de futuros, inclusive fora do país. O que veremos nessa palestra, pessoal? Vamos dar uma passada no cenário mundial, entender um pouco de América, entender a Europa, entender a Ásia. Vamos falar do cenário doméstico, falar um pouquinho de nível de atividade, expectativa inflacionária, expectativa de câmbio, expectativa em relação à política monetária, perspectivas para o Brasil 2014 e para os próximos anos, o que esperar das bolsas, setores com maior potencial de crescimento, e onde estão justamente as melhores oportunidades de investimento, que é onde, na segunda parte desse bate-papo, falaremos de alocação. E onde estão os riscos, né? O que devemos prestar um pouquinho mais de atenção em relação aos nossos investimentos. Uma breve passada aqui em relação aos maiores PIBs mundiais. O Brasil saltará de sétima para a quarta maior economia do mundo até 2030. Isso é a expectativa do Banco Mundial.
e do FMI, né, e da Economist Intelligence Unit mostram que os emergentes ganharão cada vez mais espaço, mesmo no curto prazo, como veremos mais adiante, onde temos uma pequena inversão em relação à contribuição de crescimento aqui nos próximos 2 anos. Na expectativa dos próximos 15, 16 anos, nós temos um crescimento das economias emergentes, e nesse gráfico aqui isso fica um pouquinho mais claro, onde nós vemos o Brasil saltando para o 4º lugar, nós vemos a Índia saltando para o 3º lugar, a China mantém-se no 2º, Estados Unidos ainda mantém uma distância confortável, mas Japão, França, Reino Unido e Alemanha tendem a ser ultrapassados justamente por essas economias. Ishihara chegando na sala, seja bem-vindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta colocar aqui no chat, ok, pessoal? Bom. Jorge também, Ramon, sejam todos muito bem-vindos. Conforme eu já tinha antecipado um pouquinho aqui no nosso bate-papo de abertura, espera-se um crescimento global na ordem de 3,7 para 2014 e 3,9 para 2015, isso já em linha com a revisão do Banco Mundial. Inclusive essa revisão impulsionou hoje o nosso pregão uma reação muito forte nas principais bolsas, o Brasil até reagiu junto. Então, o crescimento global volta a operar próximo da faixa de 4%. Só que, né, pessoal, aqui um ponto importantíssimo, dessa vez puxado pelos países desenvolvidos. O que vinha sendo puxado pelos países em desenvolvimento, essa balança volta a inverter, e quem volta a puxar a carroça com um pouco mais de força são os países desenvolvidos. E as economias emergentes terão um crescimento menor, vão continuar crescendo, mas terão um crescimento menor. E a participação nesses 3,7 em 2014 e 3,9 em 2015 terá um peso maior em relação ao PIB. Ramon, essa previsão do Brasil em 4º lugar é quando? É 2030, Ramon. Seria daqui a 16 anos. Os atuais fundamentos ruins da economia brasileira, eles acabam dispersando durante esse período e tendem a ser compensados por uma série de fatores que esse estudo leva em conta. Essa previsão foi feita durante 2013. Aqui só para vocês terem uma ideia em relação a essa participação, nós temos aqui uma planilhagem 2006 em diante e já colocamos então essa expectativa de crescimento 2014-2015 global, né, onde nós tivemos aquela inflexão em 2009, justamente em função da crise de 2008. O reflexo sob o ponto de vista de PIB aconteceu em 2009. 2010 a reação, aquela recuperação em V, né, que o mercado nos ofereceu. 2011 3,9, novamente entramos em crise da Europa, caímos, batemos 2013 em 2,9, ainda acima de 2008, e a partir daqui 3,7, 3,9, que é a expectativa justamente nesse estudo. E a participação individualizada, né, dos países, reparem que nós temos um crescimento, proporcionalmente falando, dos países desenvolvidos maior do que dos emergentes. E o Brasil, né, pessoal, reparem que continua com aquela expectativa na faixa de 2,5%, 2%. Inclusive, a previsão de crescimento para 2014 é mais baixa do que a previsão de crescimento em 2013, que ainda mantém-se, ainda não está fechado, consolidado em 2,5%.
se o PT ficar muito tempo no poder, podemos esquecer a quarta economia para 2030. Acontece que tem algumas coisas, Inácio, que elas ultrapassam, inclusive, a questão do partido, de que linha ideológica que está no governo, né? O Brasil acho que chegou num patamar hoje institucional que, por mais coisa errada que um governante ou sua equipe de governo façam, algumas coisas acabam acontecendo de uma forma ou de outra, né? Então é baseado nessa linha de raciocínio que provavelmente os economistas que elaboraram esse estudo pensaram. Vamos falar um pouquinho de Europa. Europa que, após a recessão de 2012 e 2013, volta a ter crescimento em 2014. Os efeitos da crise, caracterizada pela recessão e volatilidade, diminuirão, né? Não é que vão desaparecer, até mesmo vocês devem ter lido ou ouvido alguma coisa do discurso do presidente do Banco Central na semana passada, onde ele fala ainda das dificuldades, né, da persistência ainda dessa crise financeira, mas sem dúvida nenhuma o gráfico ele já entra em inflexão. Então nós já temos uma previsão de crescimento de 2014 para 1,3 e já um incremento de 1,7 para 2015. E repare o seguinte, nessa coluna nós temos 2013, a primeira coluna é 2013, a segunda 2014 e a mais escurinha é 2015. Então reparem que os países considerados do núcleo, né, os principais países, Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Finlândia e Holanda, né, eles mantêm a linha de frente. Reparem que a Alemanha sai de um crescimento de 0,5 de 2013 para 2 e 2,2. A Áustria de 0,4 bate em 2. A Bélgica vai de 0,2 para 1,7. Enfim, reparem que boa parte das economias do núcleo oferecem crescimento. E a periferia, ou seja, países como Irlanda, Grécia, Portugal, Espanha e Itália, que tiveram uma participação bastante relevante na movimentação de crise, né, eles têm também uma participação de crescimento, mas menos importante. E os países fora da zona do euro, reparem como cai, não é? Suíça, previsão de 2 em 2014, previsão de 1,8 para 2015. Suécia, 2,6 cresce, mas já diminui previsão para 2015. Então, quem está puxando a carroça na Europa são justamente, novamente, os países do núcleo capitaneados pela Alemanha. Falar um pouquinho de China, né, em relação principalmente à nossa balança comercial. Vamos falar justamente disso agora, Ishihara. O Brasil tem muito minério de ferro e soja para exportar em 2030. Não conhece nenhum país que não utiliza. Vocês vão ver que a soja tem uma importância brutal em 2013 na nossa balança comercial. Ela inclusive compensou quedas encontradas em minério. Existe uma expectativa de continuidade disso, totalmente em linha com o seu comentário, que está absolutamente correto. Então, o que nós vemos hoje, né? Vou mostrar um gráfico aqui para vocês que é impressionante em relação à participação da China na nossa pauta de exportação. Olha só, enquanto as exportações de petróleo e minério recuavam, olha só a soja, né, conforme você acabou de falar. Em 2014, a exportação para a China, os Estados Unidos acelera principalmente no embarque de petróleo bruto. Então, os Estados Unidos e China importando petróleo bruto nosso. E nós temos que importar gasolina, né, pessoal? É uma conta perversa essa aqui, principalmente para a Petrobras. Olha só o gráfico.
Repare que a participação da China em 2000 era de 2% em nossa pauta de exportação, Estados Unidos representavam 24%, Argentina 11%, Holanda, que é um país de um comércio bem relevante com o Brasil, em torno de 5%, e o Japão 4%. O restante espalhado pelo restante do mundo, e as principais economias europeias também. Mas olha só o crescimento da China, pessoal. Ela vai aumentando gradativamente, obtém uma participação extremamente relevante a partir de 2008, né, com aquela participação forte da China na recuperação mundial de 2009. Pulamos, praticamente dobramos o patamar de exportação e hoje representa aqueles 19% em toda a pauta de exportação brasileira. E aqui, obviamente, aqueles produtos citados aí por você: soja, petróleo, minério e carnes, né? Estados Unidos caiu drasticamente, né? Tem uma participação hoje de apenas 10%. A Argentina também caindo, principalmente pelas barreiras impostas pelo governo da Cristina Kirchner. Apesar do Mercosul, não parece que estamos diante de um mercado livre, né? Principalmente o pessoal aqui do Sul sabe muito bem isso, para quem exporta sapato, a dificuldade que é o relacionamento com o governo argentino. Holanda com a sua participação estável em 6% e o Japão em 4%. Mas olha só a importância da China hoje na pauta de nossa balança comercial. Então, olha os produtos. Falar um pouquinho especificamente da China, olha só. Olha a soja, óleo minério, petróleo bruto, celulose, açúcar e demais produtos aqui, incluindo carnes, não é? A Argentina são os automóveis, partes de peças desses automóveis, veículos de carga, também exportamos minério, tratores. Então, a Argentina temos uma pauta muito mais voltada para a indústria automobilística. Japão também importa minério, carnes e demais commodities agrícolas, milho, café, soja. Holanda, farelo, minério também, combustíveis, celulose, soja. Repare que soja, né, nossas commodities, nosso setor agrícola permanece ponteando aqui nossa pauta de exportação. A expansão da atividade da China agora no terceiro tri deu uma leve acelerada, né, principalmente com a retomada das exportações chinesas, com a primeira sinalização de melhoria na Europa e nos Estados Unidos, e o investimento que eles estão fazendo em infraestrutura e construção novamente, né? Então, a China fecha 2013 com 7,6%, expectativa de 2014 7,7%, um leve crescimento. Em 2015 voltamos a patamares na faixa de 8,2% por conta de maiores investimentos privados, reflexo inicial das reformas estruturais anunciadas e justamente pelo aumento da demanda global. Como os países do primeiro mundo voltam a consumir mais, a China continua ponteando o suprimento desse crescimento, né? Da mesma forma que essas reformas acabam trazendo segurança institucional maior dentro da China, o que facilitaria esse investimento privado citado aqui na nossa pauta. A inflação dá uma pequena subida, né? Nós temos aí de 3,5% para 4% para 2014, principalmente em função de elevação de preço de carnes e aluguéis. Então aqui simplesmente um gráfico do crescimento da China, trimestralmente falando, desde 2009. Então a gente tem uma estabilização desde 2012 nessa faixa, nesse eixo médio aqui dos 7,5%, que apesar de mais baixo do que nos primeiros 10 anos do milênio, mas ainda um crescimento robusto, né? Dentro do atual posicionamento de PIB da China, 7,5%, e passando para 8% em 2015, ainda continua com uma relevância muito grande, principalmente para o Brasil, né? Como vocês veem, já passamos a ter uma interdependência muito forte com a China. Aqui uma notícia não tão legal, né? Na verdade não tem novidade aqui, mas olha só o desempenho das principais bolsas e olha
Olha onde é que está o positivo. Então, justamente nas principais bolsas mundiais, Tóquio, Nasdaq, S&P, Dow Jones, Frankfurt, Madrid, inclusive a Espanha, né, que foi epicentro de crise ano passado, performando 21%, França, Itália, Londres, enfim, as principais bolsas do mundo operando em terreno positivo, e os países emergentes, 5,5% a Rússia, a Xangai caindo 7,5%, e olha o Ibovespa, 15,49%. Nós só não ficamos em último lugar porque o Peru conseguiu cair 24%. Né? Até no mercado aberto, que eu acabei de falar no pregão ao vivo da XP, há uma hora atrás, no acompanhamento que a Bloomberg faz de 94 países, esses 94 países, nós ficamos na 93ª posição, ou seja, penúltimo lugar no mundo esse ano em performance de bolsa. Então não é um título que nos orgulha, infelizmente, para quem gosta de operar renda variável. 2013 não foi um ano favorável para quem compra, né? Mas para quem opera, quem é trader, opera também na ponta vendida, até pode ter encontrado algum tipo de oportunidade. Vamos seguindo aqui. Aqui apenas um resumo rápido para vocês dos principais indicadores. Aqui já consolidado 2013, isso aqui acho que é importante, já para começarmos a pincelar investimentos, né, que é o que interessa no final dessa história toda, o que nós vamos ter de oportunidade para investir. Então a Selic fecha o período de desempenho de 2013 consolidado em 8,2%, o CDB 8,04%, o CDI melhor, o CDB 8,11%, o dólar fecha 14,64 positivo, inversamente proporcional ao Ibovespa, né? O Ibovespa caindo 15, o dólar subindo 14. Investimentos imobiliários, o IFIX, que é o índice que mede os principais fundos imobiliários do mercado, caindo 12,66, não foi um ano bom para o mercado de fundos imobiliários também. Fundos de small caps caindo 11, fundos de ações e dividendos sentiram um pouquinho menos, 4,14. Fundos de ações ativo, pessoal, aqui é o seguinte, são fundos atrelados a ações do Ibovespa, mas que não precisam necessariamente reaplicar o índice, né? Então, das 57, 58 empresas, você pode trabalhar com 20, 30, desde que sejam componentes do Ibovespa. Então é um Ibovespa ativo, então pode movimentar com um pouquinho mais de frequência as posições, caiu só 3,4, gestores conseguiram amenizar a queda, e quem tem fundo de ações livre ainda conseguiu operar no terreno positivo, né? Aqui você pode investir em ações fora do Ibovespa também, 1,08. Fundos de renda fixa fecharam na faixa de 6,8 positivos, multimercados macro 7,98. Fundos DI voltaram a performar em função justamente da subida da taxa de juros, bateram 8,11. Ouro e Ibovespa em queda. Poupança antiga 6,34 e a poupança nova 5,73. Aqui nós temos que considerar que mesmo após o gatilho dos 8% da Selic, ainda tem que incorporar aqui o resultado da primeira metade do ano com uma taxa de juros abaixo dos 8%. Uma passadinha no cenário doméstico, o que nós podemos esperar do Brasil? Vamos falar aqui de IPCA. 2013, aqui está desatualizado, fechou em 5,9, né? Foi inclusive essa informação acabou trazendo a inflação de 2013 mais alta novamente que 2012, que traz um pouquinho mais de temeridade, principalmente a ação do Banco Central. A ideia é que tivéssemos justamente uma inflação mais baixa e o efeito dessa subida da taxa de juros tivesse causado algum efeito. Acabou não causando, e isso também já traz uma expectativa de aumento também para 2014, próximo de 6%, fora do centro da meta, mas ainda dentro da margem de manobra.
O IGPM não muito longe disso. O câmbio fecha 2013 na faixa de 2,36, expectativa de 2,40, veremos mais adiante que podemos até falar em 2,50, né, para 2014 e 2,60 para 2015. A Selic deve estar acontecendo a reunião que trará, talvez até já tenha saído essa informação, ainda não acompanhei, mas deve ter aumentado para 10,25, ou quem sabe 10,5, né, fechou o ano com 10%. A expectativa é que o ano feche na faixa de 12, ou fique estável em função principalmente da questão eleitoral, e no final do ano dá uma pequena acelerada justamente para que não deixe a inflação sair de fora da faixa do desvio padrão da meta. Dívida líquida mantém-se na faixa dos 34,60, em linha com o fechamento de 2013. O PIB permanece aqui na faixa dos entre 2,3, 2,4. Produção industrial cresceu pouco em 2013, não o suficiente, aumenta um pouquinho, como veremos mais adiante. Balança comercial, um ano bastante ruim para o Brasil, espera-se uma melhora, principalmente em função das commodities agrícolas, né, que o Ishihara comentou com propriedade há pouco. O investimento estrangeiro mantém-se na faixa dos 60 bilhões. Né, e a taxa de desemprego também tende a manter-se estável. Sob o ponto de vista de contribuição em 2013, a agropecuária foi muito importante. Né? Espera-se que em 2014 outros setores comecem a performar novamente e haja uma contribuição um pouquinho menor. Né? Então, sob o ponto de vista do que é positivo nisso, nós temos uma retomada da produção industrial, né? Então, principalmente a extrativista, estamos falando de petróleo e de minério, que deve crescer em 2014, principalmente com a entrega de várias plataformas que a Petrobras tem no seu cronograma de investimentos. Um cenário global mais favorável, conforme a gente viu logo há pouco, né, a retomada das atividades principais importadores. Impacto de depreciação cambial, isso ajuda outros setores que estavam parados, né? Setor calçadista aqui no Vale dos Sinos sabe muito bem disso e já começa a sentir uma melhora substancial. Então tem vários microsetores no Brasil que passam a ter impacto positivo novamente dentro dessa pauta toda. Então, não tanto pelo tamanho da produção, mas pelo aumento de participação de outros setores, a agropecuária cai um pouquinho nessa faixa. E o que temos de negativo em relação a isso? Né? Deve crescer menos, nós tivemos um crescimento fantástico em 2013, então 2014 não deve crescer tanto assim. Menor crescimento de produção de bens de capital, né, pela diminuição do investimento, então isso já é consequência de um crescimento menor do setor agrícola, condições menos favoráveis de mercado de trabalho, alta do desemprego e menor aumento de salários reais, pode desacelerar o setor de serviços, principalmente o comércio, como veremos mais adiante, e continuamos, né, pessoal, com baixo nível de confiança dos empresários, né? O recente recuo da confiança na indústria reduz a expansão de investimentos. Isso é uma consequência. A Copa ajuda em algo, Momberger? Pergunta o Jorge. Em seguida veremos isso em detalhes, inclusive separados por nível de atividade, Jorge. Faz parte aqui da nossa pauta macroeconômica. Não sei se o Emerson voltou a escutar. Eu acho que é só dar um F5 aí na sua máquina que deve rodar normalmente. De nossa parte aqui, aparentemente, está tudo sob controle. Bom, aqui vocês mesmos citaram, né? O Ramon perguntou principalmente em relação ao momento atual, né?
E o balanço de riscos é claramente desfavorável ao crescimento de 2014, né? Então vamos primeiro ver o que é favorável e depois vamos falar o que é desfavorável. Vamos falar aqui eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar. Vamos falar primeiro de coisa boa, né? Depois a gente fala de coisa ruim. Anúncio da estratégia de redução do déficit nominal nos próximos anos, né? Então a melhoria da confiança vinda dessa medida reduziria a volatilidade da taxa de câmbio. Então quer dizer, nós vamos continuar tendo déficits menores no decorrer dos próximos anos. Resultado favorável ao programa de concessões. Isso a gente já começou a ver, principalmente no segundo semestre de 2013, já tivemos alguns resultados bastante relevantes, principalmente na questão dos aeroportos. Então, logística, né, nos portos. Então, eu acho que nós temos aqui uma elevação de confiança nesse regime de concessões novos que foi implantado pelo governo da Dilma no segundo semestre. Aqui a gente enxerga que o governo acordou, né, para a importância da parceria, principalmente com a iniciativa privada, e isso é uma boa notícia para 2014, 2015 também. E obviamente a maior aceleração global, principalmente dos países fortes, isso não tem como não contribuir para o nosso balanço favorável para crescimento de PIB ano que vem. Agora vamos dar uma olhadinha no que não contribui, né? Agora vamos falar da parte vermelha, né? Inflação, pessoal, ainda permanece sendo um fantasma na nossa economia. Ela insiste em permanecer na faixa de 6%, e ela só não é maior por alguns artifícios que nós sabemos que o governo acaba utilizando, atrasando alguns reajustes, controlando o preço de gasolina, controlando alguns setores via redução de tributação para manter seus preços controlados. Isso acaba trazendo uma inflação dentro do limite da meta, mas perigosamente dentro desse limite. Então existem estudos que, se não houvesse essa ingerência, principalmente na questão da gasolina, nossa inflação estaria na faixa de 8%. E aí provavelmente acenderia uma luz para lá de vermelha no nosso Ministério da Fazenda, no Banco Central, e seria terrível, principalmente porque teríamos que continuar utilizando-se de aumento de taxa de juros, e eu acredito que uma taxa de juros muito superior à atual, ela passa realmente a brecar investimentos, principalmente investimentos de longo prazo. E aí o país começa a entrar naquela roda ruim que tínhamos aí há 10 anos atrás. Então, sob o ponto de vista institucional é ruim, mas manter a inflação abaixo de 6%, na minha visão, é fundamental para a confiança dos agentes. Declínio adicional da confiança, que é o que eu acabei de falar, né? Antecipação prematura da moderação de compra de títulos do FED. Aqui é uma influência externa que vem se falando desde maio do ano passado. Boa parte da dificuldade da renda variável já se vê nos mercados emergentes em função disso, em todo o segundo semestre do ano passado. E continua a deterioração das nossas contas externas, né? A ausência de recuperação do saldo comercial. Nosso saldo comercial esse ano ele só foi positivo em função de mais uma manobra contábil, né? Se exportou uma plataforma que não saiu do país, apenas para fechar no azul esta balança. Então, esse cenário aqui não contribui em nada para o nosso crescimento. Deixa eu ajustar as lâminas aqui para vocês. Agora a tua resposta, tá, Jorge? Em detalhes aqui, quais são os impactos da Copa do Mundo sobre a economia? A Copa do Mundo 2014, ela não vai garantir maior crescimento de PIB, logo veremos o porquê disso. Os investimentos programados são na ordem de 28 bilhões, né? Maior parte concentrada em mobilidade urbana, ou seja, aeroportos e estádios.
não há evidências de que a Copa do Mundo estimulará significativamente a expansão. Apenas metade dos países que sediaram Copas do Mundo entre 62 e 2010 registrou crescimento de PIB superior à média dos 2 anos anteriores, posteriores à Copa. Então, historicamente, Copa do Mundo não significa sinônimo de crescimento. Então, olha só, dos 28 bilhões, pessoal, 8,9 bilhões de investimentos em mobilidade urbana, 8,4 investimentos em aeroportos, 7,6 em estádios. Aqui, boa parte desses estádios, boa parte desse valor em estádios que provavelmente virarão grandes elefantões, né? Aqui tem um grande desperdício de recursos. 1,9 em segurança, portos, telecomunicações e 0,2 em turismo. Então, somados os principais investimentos para a Copa, chegamos a 28,1 bilhões, fontes do Banco Mundial. Então, aqui só para vocês terem uma ideia do crescimento do PIB na época de Copa do Mundo nos países, né? Nesse lado, no lado direito, são os países que enfrentaram crescimento, e no lado esquerdo os que não conseguiram aproveitar. Reparem que o México em 70 foi o país que mais cresceu após uma Copa. Em compensação, em 86 não conseguiu o mesmo resultado, né? A própria Alemanha em 74 não conseguiu o resultado, mas conseguiu o resultado em 2006. Estados Unidos teve resultados, em compensação Inglaterra, Itália, Japão, Espanha não tiveram. Então, a África do Sul teve um crescimento pequeno, 2010, que foi a última Copa. Então, aqui mais ou menos um descritivo de países que tiveram crescimento em ano de Copa superiores à média. Ok, Jorge? Então, eu acho que fica mais ou menos aqui subentendido que o impacto nesse instante da Copa do Mundo será menos relevante do que talvez o próprio governo esperasse. A própria população, né? A gente fala com todo mundo em relação à Copa, sempre tem uma expectativa, ano de Copa, e sempre existe a esperança que isso acaba trazendo um impulsionamento em relação ao crescimento, mas olhando, destrinchando os números, não me parece que teremos isso aqui no Brasil. Ok, Jorge? Qualquer dúvida, por favor, basta colocar aqui no chat. Pessoal, estamos indo bem? Alguma dúvida até então? Senão já vamos falar do impacto da eleição. Se está indo bem, já vamos partir direto para o impacto de eleições, principalmente no consumo do governo. Vocês vão ver um fenômeno fantástico, o que significa aumentar gasto público em ano de eleição. Em 2014 não deve ser diferente, pessoal. Acho que vamos ter o mesmo impacto, vamos continuar, evidentemente, com dificuldade no acerto de contas públicas. O crescimento médio do consumo do governo nos últimos 5 eleições foi de 3%, ante 2,1% quando não houve eleição. Então, claramente, isso aqui, vamos incluir Fernando Henrique Cardoso junto, não é uma característica do PT, é uma característica de governo. Então, tanto o PSDB quanto o PT utilizaram-se da mesma estratégia. Então, isso é característica de governo. Provavelmente, independente de qual partido esteja no comando, isso acaba acontecendo. Isso é da natureza do Brasil e acho que dos principais países do mundo também. Eu não tenho esses dados para afirmar, mas acredito que seja muito parecido. Então, algumas das possíveis razões para a aceleração do consumo: publicação de material de divulgação, gastos com viagens e diárias, aumento dos gastos com materiais de saúde emergenciais, maior gasto de custeio de obras de investimento. Aqui acaba tendo que acelerar a obra, acaba tendo que inaugurar a obra, isso
Isso é uma propaganda gratuita para quem está no poder. O PT também faz isso muito bem, o Fernando Henrique também fazia. Então, de novo, né, características muito mais de governos do que de partidos. E evidentemente que há um inchaço do setor público, o pessoal começa a contratar para manter a mão de obra ativa e, obviamente, essa mão de obra passa até ser votante. Então, aqui um gráfico que demonstra como é que ocorre isso, né? Olha só o crescimento. Aqui o gráfico em vermelho, pessoal, é ano de eleição. Então reparem a mediana dos demais anos. Nós falamos que o consumo fica na faixa de 2,1 e quando partimos para os anos de eleição dá um salto, né? Em especial, pessoal, 2010 o Lula gastou pra caramba, né? Não poupou esforços de eleger o poste, né? Então a expectativa é que isso continue até 2014. Né? Temos eleição, provavelmente teremos novamente um aumento do crescimento do consumo nos últimos anos. Pazianotto, boa noite. Qual a sua visão para a economia nesse começo de ano? Na verdade, estamos falando disso desde o início da palestra, Pazianotto. Então, é justamente a visão sobre a economia para 2014, 2015. Não só Brasil, mas também Estados Unidos, China e Europa. E se você não conseguiu assistir aqui a primeira metade, está gravado, tá, Pazianotto? E logo em seguida a gente já sobe a gravação aí para que você consiga assistir o que a gente falou até agora. Ok? Taxa de desemprego vai permanecer em baixo. Haverá uma provável elevação na taxa de desemprego em 2014. Assumindo que o crescimento da população economicamente ativa vai convergir para a população em idade ativa em 2014. O atual crescimento da população ocupada é compatível com a taxa de desemprego, aumentando de 5,5% para 5,7% em 2014, 5,8% em 2015. Ainda patamares extremamente confortáveis nesses próximos 2 anos. Então, permaneceremos ainda com um nível de emprego muito tranquilos no Brasil nos próximos 2 anos. Então, aqui um gráfico para vocês darem uma olhada, né, em relação ao crescimento do PIA e do PEA, né, aquilo que acabamos de falar. Então elas acabam encontrando-se aqui no início desse 2014. Falar um pouquinho de participação percentual aqui na expectativa de crescimento de PIB no próximo ano. A extrativa mineral vai ajudar o crescimento da indústria, né? O crescimento do PIB da indústria vai passar de 1,6 para 2,1 em 2014, 2,6 em 2015, boa parte disso justamente na questão do extrativismo. O crescimento da produção da indústria extrativa aumentará de menos 1,7, que foi em 2013, para 5 em 2014 e 3,5 em 2015, né, com a aceleração dessa produção de minério e de petróleo que falamos no início da apresentação. O crescimento da indústria de transformação diminuirá de 2,2 em 2013 para um crescimento de 1,3 em 2014. Construção civil deve diminuir ligeiramente em função, obviamente, da expectativa de menor crescimento. Consumo e varejo, né? Já falamos logo no início também que vai cair, né? Justamente em função da diminuição do nível de pleno emprego, expectativa e nível de confiança das famílias. Isso acaba refletindo diretamente no varejo. Então a gente desacelera no crescimento de 8% em 2012, o acumulado de 2013 em 4,8%, isso deve continuar nesse nível em 2014, 2015.
ela está disseminada, né? Mas ela vai ser mais intensa nos supermercados e veículos. Veículos vocês verão logo adiante que talvez seja o setor que mais vai sentir. E obviamente o menor aumento da massa salarial e o baixo crescimento das vendas de veículos vão reduzir a expansão nas vendas reais do comércio. A menor inflação de alimentos atenuará a desaceleração de vendas do comércio. Então aqui só o gráfico para vocês terem uma ideia da participação dos setores. E aqui só queria chamar a atenção de vocês. Reparem, em 2007 a participação de veículos, motos e peças. E olha como já foi menor a participação em 2013, né? E tende a ser menor ainda em 2014. Falar um pouquinho de câmbio. Taxa de câmbio deve bater no final do ano entre 2,50 e 2,60. Aqui também já é uma expectativa para 2015. Principais fatores de depreciação: o aumento da incerteza fiscal, a deterioração das contas externas e o início do processo de moderação da compra de ativos do FED. Ou seja, motivos que até então levaram o dólar a bater na casa dos 2,40 até agora, fechando aí a 2,35 na virada do ano. Os motivos serão os mesmos aí para continuar levando o dólar a patamares mais altos em 2014 e 2015. O crédito imobiliário vai superar 10% do PIB em 2015. Aqui nós temos um crescimento bastante significativo. Ele parte de uma base de 4,1 em 2010 para 8,1 em 2013, né? Cai um pouquinho em 2014, conforme a gente já viu na lâmina anterior, mas ele volta a crescer em 2015 e vai ficar relativamente em linha, né, com os países emergentes. Os preços dos imóveis financiados acompanharão esse movimento, registrando aumento anual médio de 15,5% entre 2002 e o primeiro semestre de 2013. Está aqui a evolução do gráfico do crédito imobiliário. Tem uma evolução bem significativa no Brasil nos últimos 7 anos. E aqui o problema, né, pessoal? A questão da inflação, né? A inflação IPCA permanecerá acima do centro nos próximos anos, inclusive, quem sabe, ultrapassando o limite da meta. Isso não é uma notícia boa. E as causas? A maior inflação das tarifas administradas, a alta da resiliência da inflação de serviços e o repasse, evidentemente, dessa deteriorização cambial durante 2014. Nós não vamos escapar disso, né? Principalmente em função da participação de produtos importados atualmente na nossa economia. E a expectativa do mercado em relação à inflação, ela está alta, ela está mais alta do que os patamares anteriores. Aqui o gráfico da expectativa em relação à inflação, que é crescente. Taxa de juros, né? O Pazianotto, não sei se ele afirmou ou perguntou se saiu o resultado da taxa Selic, mas a expectativa é que vá a 10,25, 10,5 talvez, podendo chegar a 12% durante o ano de 2015. Então ainda com um viés de taxa de juros de estável a ascendente. E aqui tudo, evidentemente, com o objetivo de controle inflacionário. Aqui só um gráfico comparativo da relação IPCA versus taxa de juros real. Então nós tivemos uma convergência
no auge da queda da taxa, quando batemos aqui em 7%. O juro real no Brasil estava muito baixo, abaixo de 2%, e voltamos para patamares aqui na ordem de 6, 6,5%. Hoje a gente consegue comprar título público, vencimento 2020, onde o governo nos paga taxas na ordem de 6,5% de juro real. Então, uma mudança muito significativa do início do ano passado. Sérgio, eu não vou antecipar aqui a resposta, porque é a segunda parte da palestra que o Júlio vai passar para vocês, quando a gente vai falar de alocação. E aí cada um dos ativos a gente vai detalhar melhor aí para vocês, ok? Os fundos imobiliários, o que esperar? Pergunta o Jorge. Também vai falar disso, mas é de se esperar que continue ou no patamar que está ou caia mais um pouquinho ainda, né? Em função justamente da pressão de subida de taxa de juros. Taxa de juros alta não combina com o yield, né? Então, o yield que os fundos imobiliários pagam acabam ficando abaixo da correlação com o CDI, e isso acaba prejudicando um pouquinho a performance dos fundos imobiliários. Continua a incerteza sobre política econômica, né? Nenhuma novidade do que a gente vem falando aqui praticamente no dia a dia com vocês. Vou pular essa parte aqui que não é tão relevante. Crédito de veículos vai cair, né? Isso já entra em linha com a questão de diminuição de inadimplência das famílias, e por consequência nós temos uma diminuição no item de consumo na pauta de crescimento. Então vai cair, né? Nós vamos ter recuo de inadimplência, justamente em função disso. Isso é uma notícia boa. É boa no sentido da inadimplência, é ruim em relação ao crescimento. Renda fixa passa a ser, né, pessoal, cada vez mais atrativa para o estrangeiro. Além do ganho cambial, ainda tem uma taxa de juros real muito grande, né? Não se encontra essa possibilidade de rendimento em lugar nenhum do mundo, né? Ganhar entre 6,5%, 7%, até 7,5% acima da inflação. Isso é um ganho real realmente muito significativo. Isso é o paraíso dos calculistas atuariais, principalmente das gestões previdenciárias, né? Ter um investimento seguro pagando acima de 6%. Aqui é uma ideia do fluxo de capitais, né, dos países. Houve a queda, né, já sentida principalmente em função da ameaça da retirada dos estímulos, né? Os países emergentes já sentiram essa retirada dos estímulos. O Ramon pergunta, só para estrangeiro e para nós? Para nós também. Renda fixa passa a ser um grande investimento em 2014, 2015, Ramon. Não resta dúvida disso. Aqui vou passar rapidamente, não tem novidade nas correntes das eleições. Dilma, Aécio e Eduardo Campos vai se concentrar em cima desses três candidatos e suas coligações. Agronegócio continua pujante, né? Teremos uma safra menor em 2014. Mas não significa que será uma safra ruim, né? O crescimento de 2013, que foi excepcional. Petróleo passa a ter uma relevância cada vez maior, principalmente com
com a possibilidade de cada vez explorar mais o pré-sal. Do ponto de vista de reservas, nós temos a condição de chegar na 5ª posição de reservas no mundo. Repare que a Arábia Saudita tem a maior reserva, a Venezuela a 2ª, o Irã a 3ª, Iraque a 4ª, e o Brasil seria a 5ª maior reserva, já incluindo os barris do pré-sal. Alguns riscos, pessoal, para a gente ficar atento, tá? Só para encerrar a minha parte aqui, depois passar para o Júlio, que vai falar de alocação. Vocês já estão nervosos aí querendo saber disso, né? Os leilões de concessão de logística não são bem sucedidos, exigindo ainda algumas alterações de regras e editamentos. Ainda mantém uma excessiva intervenção na economia, o nosso governo. A confiança do empresário permanece em declínio. A confiança do consumidor está em declínio, isso vai refletir diretamente na questão do setor de consumo. O consumo das famílias cresce pouco e, consequentemente, o crescimento do PIB de 2014 vai ser inferior a 2013. Ano eleitoral, o governo acelera gasto, sem a contrapartida de arrecadação, incerteza sobre solvência fiscal, né? Aumento do déficit nominal superando a média dos países desenvolvidos, classificação de risco soberano, né? Está se falando semanalmente disso, em perdermos o rating. O maior crescimento dos Estados Unidos acelera o processo de moderação de compra, né? Então menos liquidez, e como em 2013 o dólar registra apreciação, né? Então o dólar deve continuar subindo em relação ao real. A expectativa de inflação permanecem crescentes. Déficit de transação corrente não diminui em 2014, né, com o resultado de fortes remessas de lucros e dividendos, e o nosso saldo comercial permanece ainda instável. Um ambiente de maior incerteza sobre as perspectivas do país, né, o déficit de transação corrente deixa de ser coberto integralmente pela soma dos investimentos estrangeiros. Então, é uma notícia ainda ruim em relação às contas públicas, não é? Pessoal, essa foi uma visão macro que a gente tentou passar aqui para vocês, que era a minha parte aqui da palestra. Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, eu vou estar acompanhando junto com o Júlio, mas eu acho que o que vocês querem ouvir mesmo é a parte que o Júlio vai falar agora. Ele vai detalhar investimentos, vai detalhar alocação, e essa é a parte mais legal da palestra mesmo, né? Então, ele deixou a parte chata para mim e ficou com a parte boa. Não, brincadeiras. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, só colocar no chat aqui que a gente responde, ou o Júlio mesmo possa ter uma participação na parte macroeconômica. Nós vamos falar um pouquinho agora de investimentos. Ok, pessoal? Estou junto com vocês no chat, o Júlio assume a partir de agora. Olá pessoal, boa noite. Essa parte agora da palestra a gente fala um pouquinho sobre onde investir, né? O pessoal que está com dinheiro novo ou que está com investimentos aí de 2013 que não está satisfeito, né? Vamos dar uma olhadinha agora quais são as oportunidades dentro de todo esse ambiente macroeconômico aí que o Momberger comentou com vocês. Vamos ver quais são os investimentos que temos à disposição e quais devem andar melhor aí nesses próximos 365 dias. Então, ver agora onde, né? O Momberger comentou para vocês um pouco de economia em geral, e agora vamos ver dentro disso onde investir. A poupança segue agora com uma rentabilidade muito ruim, né? Temos a inflação aí em torno de 5,9, fechamento de 2013, poupança rendendo de 6 a 6,3, levando em conta junto a TR, né? Então a rentabilidade líquida aí do ano passado foi de 0,30 mais ou menos para quem investiu em poupança, né? Uma rentabilidade muito ruim, ainda mais que temos outras aplicações à disposição, né? Então poupança não é a alternativa aí para 2014, com taxa de juros a 10% ou até agora sendo elevada, né? Essa reunião hoje deve ir para 10,25 ou 10,5, primeira reunião de 2014, e nas próximas ainda mais. Então poupança que paga 6% não é o investimento da vez.
Ibovespa contra a queda da Selic, né? A gente sabe que quando o Selic aumenta, bolsa não é um bom negócio, né? Por quê? Porque investidores eles ficam mais satisfeitos em receber uma rentabilidade um pouquinho maior em renda fixa sem correr riscos, por isso saem da bolsa, né? Diminuem a exposição em ações, exposição a risco e vão para aplicações mais conservadoras que também pagam bem, né? E como o cenário é de alta nos juros, certamente mais investidores aí vão deixar o capital um pouquinho de lado da bolsa e procurar aplicações na parte de renda fixa. Então, bolsa de valores aí não esperamos muitas altas aí para 2014. A gente vê já o cenário da perda dos 50 mil pontos, um fator negativo, né? Deve buscar 47, 45, então o cenário é negativo para a bolsa também por causa da evolução ascendente da Selic. Ativos de renda fixa. Então, se esse é o cenário interessante, aonde eu posso investir dentro de renda fixa? Títulos pós-fixados, né? Temos fundos de investimentos que aplicam títulos pós-fixados. Temos também títulos do Tesouro, né? Pós aí as LTNs, né? As LFTs, aliás, que são os títulos pós-fixados. Depois vamos ver pré também, que é uma outra alternativa, que é LTN, NTNF, são também do Tesouro aí como opção. Então os pós, aqui a gente fala de LFT e fundos de renda fixa, né? Com a Selic em alta, e aí 10% ou até mais nas próximas reuniões, deve ser um bom investimento, né? Tu foge daqueles 6 da poupança e você tem uma garantia de rentabilidade de 10% ou mais aí a partir desse tipo de aplicação. Então é um ganho em cima da inflação de no mínimo 4%. Então já saímos daquele 0,3 lá da poupança de ganho líquido real. Também saímos já da incerteza da bolsa. Os recursos com necessidade de liquidez não devem ficar em títulos do Tesouro, porque lá temos prazo de vencimento. Recurso para mais liquidez, a gente tem fundos DI de liquidez diária, com taxa de administração baixas, em alguns casos é inferior a 0,50 ao ano. Então uma taxa baixíssima para uma rentabilidade muito boa e com liquidez diária. O que é liquidez diária? Pediu resgate hoje mesmo está na conta. Então tem bastante capacidade de ficar mexendo no capital, aproveitando outras oportunidades que possam surgir no mercado financeiro para usar esse dinheiro, ou até para investimento na empresa ou em alguma outra coisa que o investidor queira fazer naquele momento. Então, títulos pós-fixados e para necessidade de capital de giro de curto prazo, fundos DI com liquidez diária, né, ou liquidez bem curta, aí no máximo 5 dias. Para clientes pessoa física, temos também aplicações com isenção fiscal, né, aplicações em que o governo isentou de IR, que são as LCIs, LCAs, tem também os CRIs, né, mas principalmente LCI e LCA que tem isenção de imposto de renda e tem ainda a garantia da FGC para valores até R$250 mil. Então temos essa aplicação como sendo uma das mais interessantes, né, levando em conta que essa aplicação tem prazo de vencimento fixo, onde não pode mexer antes do final do prazo. São prazos de 30 até 2 anos, né, 30 dias até 2 anos. Então são aplicações com isenção fiscal e garantia da FGC até R$250 mil. O Ramon pergunta se investir no Tesouro exige muito trabalho do aplicador. Não, Ramon. O trabalho é bem simplista e você conta aí com a nossa assessoria da Focalize para ajudá-lo em tudo o que for necessário. Não tem muitos detalhes em aplicar em Tesouro, só tem que escolher o título, né, que vai de acordo com o teu objetivo. Vai levar em conta se tu quer um título pós-fixado, indexado à inflação ou pré-fixado, e também o tempo no qual tu quer deixar aplicado. Então, escolhendo isso, você pode ir lá simplesmente adicionar ao carrinho, né, fazer uma compra, como se fosse uma compra online mesmo de um produto, você compra um título do Tesouro. Então, se quiser mais informações, pode falar conosco aí que estamos à disposição, Ramon. Temos também pós-fixados aí, com alocação dessa forma que a gente comentou, né, terá um retorno superior ao de fundos de renda fixa tradicionais. Né? O que são esses fundos? São fundos que cobram, em geral, taxa de administração de 0,5% a 1,5%,
e ainda tem imposto de renda, né? Então tem que fugir desses fundos, pois a rentabilidade não é isenta e, além disso, tem uma taxa de administração elevada. Então, para a renda fixa, a gente sabe que o ganho já não é tão elevado, né, quanto o pessoal às vezes quer, 1% ao mês, a gente não está nesse nível ainda, e por isso tem que pensar em pagar pouca taxa e o rendimento isento de R ainda melhor ainda, né? Jorge coloca a informação, hoje 15 de janeiro, Copom sendo aumentado então para 10,5, Selic elevou-se em 0,5, então nova taxa de juros 10,5 ao ano. Os produtos com vencimentos mais longos tendem a ter taxas mais atrativas, né? Então se tu está querendo uma LCI para 30 dias, outra pessoa que quiser uma LCI para 1 ano, certamente vai conseguir uma taxa um pouquinho melhor, né? Ela se dispõe a deixar o dinheiro travado por mais tempo e com isso consegue uma rentabilidade um pouquinho maior. Para quem tem um valor aí acima de 100 mil, dá para fazer um mix de investimentos, né? O que seria isso? Montar uma carteira que pode ser só de LCI, escolhendo aí 2, 3 LCIs diferentes, com prazos também diferentes, né? Então tu consegue ter vencimentos aí quase que mensais acontecendo, e aí tu consegue uma liquidez também bem interessante com aplicações isentas de imposto de renda. Para clientes pessoa jurídica, temos também fundos de investimento com componente de crédito privado, né, que podem investir em algumas debêntures de primeira linha, e assim eles conseguem ser bastante diversificados, né? Então tu consegue investir em algo que tem dentro de sua carteira uma composição bastante grande, né, bastante diversificado, tu diminui o risco e aumenta a chance de rendimento, dado que pode investir também em ativos aí de crédito privado. Ishihara comenta que título público deve se carregar até o vencimento, pois pode variar muito e consequentemente perder dinheiro caso venda antes, né? Tem esse deságio, né? Então o Ishihara aí comentando, tem realmente, né? Pode acontecer, pode ganhar até mais dinheiro do que tinha lá na taxa pré-combinada, ou pode perder dinheiro se sair antes do prazo de vencimento do título do Tesouro. Então por isso que a gente comenta de carregar preferencialmente até o final. Se for necessário sair antes, tem liquidez, mas aí tem que ver o preço de mercado, quanto é que vai se encontrar. Títulos pré-fixados, né? Temos aqui para quem gosta de um perfil um pouquinho mais arriscado, algumas oportunidades até com vencimento curto, né, que podem aparecer no mercado. É importante sempre considerar a previsão de taxa de juros também para o vencimento, né? Qual é a data lá na frente de vencimento do meu título? Compro hoje um título que paga 12%. Será que em 2020, quando ele vencer, ainda teria sido um bom negócio? Ou será que até lá a taxa de juros já pode estar até acima disso e eu teria feito um mau negócio, né? Então tem que se avaliar não só a taxa de juros hoje, mas também a expectativa dela até o vencimento desse título do Tesouro que a pessoa vai carregar na sua carteira. Outros ativos de renda fixa, aqui um dos meus preferidos, até para esse cenário de inflação um pouquinho descontrolada, né? Tivemos ontem 5,9, que são ativos indexados à inflação, né? Temos fundos de renda fixa indexados à inflação, fundos que seguem carteiras regidas pelo IMAB, né? IMAB 5, IMAB 5+, que são os títulos que pagam juros, que são a inflação mais um juros já definido. Hoje, títulos aí do Tesouro para 2020 a 2030 pagam em torno de IPCA mais 6,5%, 6,2%. Né? Então, temos já um ganho garantido acima da inflação de mais de 6%. Então, é uma aplicação bem interessante, porque se a inflação for a 10%, tu ganha os 10% mais aquele juros fixo de 6%, nesse caso. Então, tu sempre garante um ganho acima da inflação. É algo bem interessante, principalmente anos aí de 2012, 2013, que a gente viu inflação descontrolada, aí, conforme foi comentado aí nos slides anteriores pelo Momberger, temos também cenário para frente não muito definido sobre isso, né? Pode ser que fique ainda, e a expectativa até é que fique um pouquinho alta, aí, ao redor dos 6%, 5%. Para pequenos investidores, temos os fundos indexados ao IMAB, que eu acabei de comentar, né? Fundos de inflação na categoria renda fixa. E para montantes maiores temos os títulos públicos, NTN-Bs,
e também debêntures atreladas ao IPCA. Nesse caso, tem algumas debêntures também isentas de imposto de renda, né, como a da Vale, que temos nesse momento, com reservas até o próximo dia 27 de janeiro, uma debênture que paga em torno de 6,5% mais inflação isenta de imposto. Então, essa é uma que, nos momentos de hoje, né, considerando a inflação de hoje, paga 1% ao mês líquido. Então, essa é uma aplicação também bem interessante, atrelada à inflação e isenta de imposto. Né? E claro, tem que ver também prazos. Essa da Vale é até 2021 ou 2028, o investidor pode escolher qual é o período preferido, né? Mas certamente uma aplicação interessante. Também dá para avaliar o rating da aplicação, né? A nota de risco da empresa, nesse caso Vale é AAA, né? Risco de crédito até mais forte do que o Brasil. Então, nesse momento, até comprar a debênture da Vale é mais garantido do que comprar título do Tesouro. Então, aplicação certamente bem interessante para o ano de 2014. Shihara diz que NTNBs foram os ganhadores de 2012, que a Selic caiu, e os maiores perdedores de 2013, que a Selic subiu. É possível perder dinheiro com título público? Sim. Né? Temos aí 2013 como um ano muito ruim para títulos públicos, onde a Selic veio lá dos 7% de 2012, subindo até 10%, né? Fim de 2013. Então foi um ciclo de alta bem forte, que para quem carrega NTNB, né, reflete lá no preço do título, e se precisar sair muito antes, que nem nos casos aí que tínhamos até de clientes vendo cotação para sair antes, poderia ter prejuízo. Então, o cenário ideal é realmente carregar até o vencimento, sabendo já de imediato a taxa acima da inflação que vai ser recebida. Então, para quem pensa em título público, aí do título do Tesouro, né, sempre o ideal é carregar até o vencimento, pessoal. Caso saia antes, pode-se ou perder o dinheiro ou ganhar até um pouquinho mais, né? Está sujeito à taxa de mercado daquele momento. Fundos multimercados, precisamos ser bem seletivos nessa categoria, né? Tem que ver a fundo, na lâmina e prospecto do fundo, em que tipos de mercadorias ele pode investir. Né? Se pode investir em fundos externos, se pode investir em títulos de crédito privado, se pode até investir em ações. Né? Então tem que ficar muito esperto em relação em que o fundo pode investir. Fundos com carteiras bem selecionadas, né, nessas categorias abaixo, podem se dar bem. Principalmente fundos long short, que são aqueles que não ficam comprados nem vendidos em ações e ficam, na verdade, os dois em simultâneo. Né? A carteira ela fica sempre zerada. Fundos que tem no regulamento que eles têm que ficar zerado é o melhor cenário, então, para fundo multimercado com exposição em ações, né? Porque daí eles não ficam nem exposto à alta da bolsa e nem também exposto à queda dela. Aí o investidor tem uma parcela de risco um pouquinho menor e o gestor trabalha, né, um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais conservadora também. Então, fundos long short dentro de multimercado que sejam long short neutro, né, não fiquem expostos nem comprados nem vendidos, mas igualmente nas duas posições para zerar o financeiro no final das contas. Pazianotto diz que está subindo muito, né? Acho que a Selic se referiu, reflete na economia como um todo, seja em cheque especial, financiamento, quando você empresta para o governo, trava sistema 70% Selic, vergonhoso, né? Realmente, e até por interesse dos bancos, né? O interesse dos bancos é que tu invista, vamos dizer assim, mal o seu dinheiro para eles reemprestarem ele, né? E assim ganharem o spread. É disso que o banco vive. E temos aí então vocês com a possibilidade de fugir disso, né? Então aí estão as opções sendo apresentadas. Fundos multimercado com exposição no exterior também são uma aplicação interessante, né? Deve agregar retorno para investidores tanto em variação cambial, né, por aplicação em dólar ou euro, quanto em ativos estrangeiros com potencial de ganho superior a alguns ativos brasileiros, né? Possibilidade de investimento até em bolsa do exterior. Então é uma aplicação também vemos com bons olhos aí para este ano. Fundos imobiliários, que o pessoal estava em dúvida aí,
Por enquanto, cenário negativo, pessoal, né? Selic em alta ainda traz incerteza para esse mercado. Temos também fundos aí que tiveram finalizado o período de garantia de rentabilidade mínima. Isso mostrou que eles não conseguiram, depois do final do prazo, manter aquele nível de rentabilidade. Outros fundos têm os seus imóveis aí com uma taxa de vacância bastante elevada, né? Então, para quem procurar fundo imobiliário ou quem tiver fundo imobiliário em carteira, tem que principalmente olhar se aquele fundo tem rentabilidade garantida e por quanto tempo. Também se aquele fundo tem vacância nos prédios que ele possui ou não, né? Então, observando esses dois aspectos, dá para fugir de fundos ruins e ir para aqueles que até a cota tende a manter-se mais estável e aluguéis também tendem a se manter num nível mais estabilizado. Então, o ideal é procurar por fundos que têm rentabilidade mínima garantida por um longo tempo, ou fundos que já passaram dessa rentabilidade mínima, mas que tenham vacância bem reduzida. Essas duas categorias devem aí, no mínimo, ficar estáveis nesse ano, mas as outras ainda a expectativa é de alguma volatilidade mais forte na cota. A Ferrari dizendo que o pessoal tem levado fumo, né, os aplicadores aí mais recentes. 2013 realmente foi uma aplicação ruim, principalmente também, assim como fundos de renda fixa atrelados à inflação por causa da alta da Selic. Então o pessoal ganhava 10% no fundo imobiliário, preferiu ganhar 10% na renda fixa ou 12% no título público sem correr risco. Então é de se considerar esse tipo de aplicação. Muitos consideraram, muitos saíram, que ocasionou as quedas no valor das cotas. Então, pela Selic, até como a gente viu hoje, ter mantida a tendência de alta, a expectativa ainda é de bastante volatilidade e quem sabe aí bastante dela para baixo. Qual é uma aplicação recente, né, Jorge? O Momberg deu uma estudada nela, pode falar um pouquinho mais a fundo para vocês. Mas é uma aplicação que está entrando aí na prateleira 2014, também bem interessante, onde o investidor compra uma carteira de investimento com uma aplicação só. Então é algo bem interessante também, mas que deve sair aí, creio que até o primeiro semestre de 2014 já temos alguma coisa para oferecer. Qual seria então uma carteira de investimentos com todos os investimentos dentro dela, né, para perfis diferentes, onde o investidor compra essa carteira e dentro dela tem uma composição gigantesca de produtos. Isso tem ainda para ser lançado, aí, acho que até final do primeiro semestre deve aparecer alguma coisa. Então, também preferir fundos com imóveis já alugados e principalmente contratos longos, né? Observar por quanto tempo aquele inquilino tem no contrato que ele vai ficar dentro do imóvel. E também se ele tem multa em caso de rescisão, também é importante porque garante um pouquinho mais que ele vai manter-se dentro, né? E mesmo que ele saia, também ele paga uma multa muitas vezes alta para o fundo e os cotistas recebem um rendimento daí que pode eximir algum retorno um pouquinho mais negativo que daria com a saída daquele inquilino, né? Então essas são as dicas aí para quem procura fundo imobiliário ou tem em carteira, né? Revisar se os seus fundos estão dentro destas características. Fundos imobiliários atuais, aí, os mais recentes no mercado, que se capitalizaram via IPO, também devem se favorecer, porque eles têm bastante caixa, né? E aí eles podem comprar imóveis ou até cotas de outros fundos imobiliários, que tem fundos de fundos aí no mercado, por valores mais baixos. Então esses fundos também podem ser uma opção interessante para quem está entrando nesse mercado. Renda variável, então conforme eu comentei, né, pela expectativa de alta aí na Selic, por enquanto mantém-se neutro, né, 2013 aí foi um ano que caiu em torno de 15%, 2012 já vínhamos também num cenário negativo, esperamos um cenário de neutralidade aí em 2014, né, como vimos então as perspectivas para o Brasil não são muito boas, gastos públicos em alta, né, e as empresas aí não apresentando resultado muito bom, investidores não gostam e por isso as ações não sobem, né? Então temos esse cenário aí acontecendo ainda, né?
Outra coisa, que esse segundo item, parte das previsões, né, de próximos resultados ainda não serem bons e Selic continuar subindo, parte de tudo isso já estão nos preços, né? Sempre é bom lembrar que o mercado antecipa os fatos aí que vão acontecendo, por isso a posição é neutra e não negativa, né? Tá aí a explicação então dessa posição. Algumas oportunidades interessantes podem surgir ao longo do ano, né? A gente tem a nossa carteira, por exemplo, de swing trade aí da Focalize, segue as operações conforme o nosso comentário diário, também lá pelo Direto do Pregão, onde temos oportunidades de curto prazo, né? Por exemplo, no ano passado tivemos uma rentabilidade em torno de 15% positiva, enquanto o mercado caía 15%. Né? Então, no curto prazo, temos algumas oportunidades interessantes, né, surgindo. Fundos de ações, chamados long buys, também apresentam uma proteção maior para mercados voláteis, né, como provavelmente será 2014. Então, também fundos long short, que são da categoria multimercado, também investem em ações, também devem ter uma rentabilidade melhor, né, do que as ações, assim como visto em 2013. Para pequeno investidor sem tempo para acompanhar, o melhor são os fundos de ações. Daí, se quiser investir em ações, o melhor é partir para algum fundo de investimento em ações. Temos fundos aí a partir de R$1.000 à disposição para aplicação pela XP, porque o investidor que não tem tempo ou que não sabe investir, ele designa um terceiro que faça uma gestão profissional do seu capital, né? Então aí consegue participar de muitos fundos que também conseguem uma rentabilidade acima do Ibovespa, que seria a média do mercado. Ainda falando em ações, né? Para investidores maiores e com tempo hábil para cuidar de seus investimentos, temos a carteira recomendada da XP, né? Tem a carteira gráfica e a carteira fundamentalista. Também temos a carteira aí do Direto do Pregão, né? Que é a nossa carteira gráfica de curto prazo. Temos aqui então uma tela do Home Broker, né, ilustrando que as carteiras aí estão disponíveis também para acessar pelo Home Broker, carteira gráfica, carteira fundamentalista, o Radar XP, que também tem bastante informação fundamentalista aí para ser acompanhado sobre os resultados, sobre também os múltiplos das empresas, né? Então, no cenário de incerteza, o melhor possível seria, né, observar esses dados fundamentalistas das empresas. E se quiser usar análise técnica para pegar o melhor timing de entrada, melhor ainda, né? Então esse seria o cenário ideal para quem quiser investir. Tiver tempo para montar sua carteira pessoal, né, e quiser ir acompanhando ela durante o ano. Alocação sugerida de acordo com o perfil, né? A gente tem um arquivo com uma alocação tática geral de acordo com o perfil de cada investidor, né? Vocês, a partir de que tem conta na XP, vocês conseguem responder um questionário para avaliar o perfil de vocês, né? Então, dentro desse perfil, vocês se encaixam na categoria conservador, moderado, moderado agressivo ou agressivo. E dentro de cada categoria temos os percentuais indicados para alocação, né? Por exemplo, aqui o conservador vai colocar 80% em renda fixa, pós-fixado, e 20% em multimercado, 10% em baixo risco, 10% também em médio risco. Aí fecha 100% da carteira. Já o agressivo vai poder colocar só 20% em renda fixa, como sugestão, sendo 15% em pós-fixado, 5% indexado à inflação, 40% em multimercado, sendo que dentro destes 40%, 10% de médio risco e 30% de risco mais alto, 10% em fundos imobiliários, e 30% em ações. Dentro disso, 5% de dividendos, 20%, né, valor, que pode ser mais provavelmente aqui de escolha do investidor, aplicações que levem em conta a análise fundamentalista, né, para a valorização do capital em ações, e 5% em small caps, que são as empresas menores com maior potencial de crescimento a curto prazo, né. Então essa tabela com todas as alocações, né, temos à disposição para vocês também. Quem quiser ela é só mandar um e-mail aí para nós, vou deixar o e-mail na tela, contato@focalize.com.br, que daí a gente manda essa planilha, que inclusive dentro do pós-fixado ela diz o que escolher, né? Também é bem interessante para abrir ainda mais o escopo dos investimentos.
né? Então temos alocações sugeridas, né, para cada perfil aí dentro dessa planilha. Basta vocês nos solicitarem ela aí pelo e-mail. Então manda um e-mail para nós. Ó, Júlio, vi a palestra de hoje aí sobre como e onde investir em 2014. Quero saber mais sobre a alocação tática, né, e onde investir. Né, daí manda um e-mail que a gente responde para vocês com ela. Como a XP também pode ajudar vocês, né? Na parte de ações tem o Home Broker com várias ferramentas, vocês já devem muitas aí conhecê-las. Temos a parte aí da conta, onde vocês têm várias aplicações de renda fixa, fundos, todos à disposição. É uma plataforma infinita, aí, mais de 400 fundos de investimento, né, de todas as categorias. Então, a variedade é grande e vocês podem contar com nossa ajuda para escolher os melhores, né, aqueles que têm menores taxas e também melhores rentabilidades. Também temos os cursos, né, aqui na Focalize temos uma agenda forte de cursos, vocês devem ter até recebido a nossa agenda aí, quem já tinha cadastro no site aqui da Focalize, a gente mandou a agenda de cursos essa semana até o final de abril. Então são cursos aí que temos à disposição. Para quem quer aprender um pouquinho mais, né, gostou dessa parte de alocação, de montar sua carteira de investimento, de fugir de investimentos ruins, fugir de poupança, fugir de aplicação que rende pouco, tem esse curso que teremos aí nos próximos dias, que é o Aprenda a Investir o Seu Dinheiro. Né? Então faremos ele aqui nos dias 25 e 26 de fevereiro. Né? Será transmitido aí pela XP com retransmissão da Focalize. Né? Então o valor é de R$350, quem é cliente já sabe que tem desconto de 20%. Né? Então é um curso para quem quer aprender mais e realmente ficar expert para conseguir montar sua carteira própria de investimentos. Para quem tem interesse um pouquinho mais em bolsa, temos o curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Teremos uma edição agora no final de janeiro e também outra em março. Então vocês podem escolher a melhor data, também investimento de R$350. O pessoal que tem feito esse curso realmente gostou bastante das últimas edições. O Bruno perguntou se é possível operar no mercado Forex por algum broker brasileiro. O Gustavo já respondeu aqui, o Forex é proibido no Brasil. Obrigado, Gustavo. Realmente a CVM proíbe esse tipo de operação no Brasil. Isso é permitido nos mercados lá de fora, Bruno. Um mercado extremamente arriscado, mais arriscado do que a nossa Bolsa de Valores, por ser um mercado extremamente alavancado. Tem operações lá que pode alavancar até 100 vezes. O que significa? Você tem R$1.000 na conta, você pode operar como se tivesse R$100.000. O que significa isso? Tu perdeu 1% na operação, tu perdeu todo o teu patrimônio. Se perder mais, fica devendo para a corretora. Então por isso que é um risco muito elevado e também deve ser também por esse fato que a CVM proíbe esse tipo de operação no Brasil. O Brasil ainda não tem nem desmistificado como deveria a Bolsa de Valores, que também já é um mercado que pode se alavancar. Por exemplo, aí na XP pode alavancar 6 vezes de forma padrão, já nem sem pedir alavancagem adicional, já pode alavancar 6 vezes. Então já é uma alavancagem forte. Imagina para um investidor que não conhece o mercado e vai começar a operar Forex, vai ficar devendo aí até as calças para a corretora. Então é um mercado ainda, até lá fora dizem que é um mercado muito negro ainda, Então eu acho até certo essa proibição. Ishihara perguntando qual é a MRV da vez na bolsa hoje. A gente tem aí a BIF, por exemplo, no curto prazo que acionamos compra. Eu particularmente para a carteira de médio prazo estou de olho na Ultrapar, acho que são duas ações, uma para curto, outra para médio prazo, que estão interessantes, Ishihara. Então, dentro da composição de ações, no curto prazo tem sempre as aplicações aí que a gente pode observar pelo direto do pregão e nossas recomendações aí da equipe Focalize por lá. O Momberger aí dando pitaco dele que a Pomo também pode ser a bola da vez, já precificou aí muitas coisas ruins, notícias, balanços que vieram ruins nos últimos aí. Então também pode começar a subir um pouquinho. Ok, pessoal? Aqui está o nosso contato também.
né, colocando aí na tela. O Momberger e eu aí estivemos em contato com vocês ministrando essa palestra. Aqui tem o nosso telefone, né, vocês ligam e falam diretamente conosco. Nosso e-mail aqui da Focalize e o site no qual vocês estão visualizando essa palestra. Para quem estiver vendo a gravação, só entrar no site que tem mais informações. Ok, pessoal? Não sei se ficou alguma dúvida. Quem tiver dúvidas posteriores, só mandar por e-mail. Vai ser uma satisfação a gente responder e ficar em contato aí com vocês para cada vez mais procurar melhores oportunidades, né, e fugir aí de investimentos que rendam pouco, que tenham taxas elevadas e que não estejam de acordo com os objetivos de vocês. Ok, pessoal? Agradeço então a presença de todos. Muito obrigado.